Na década de 50, ela era um dos países mais ricos do mundo e em vias de se tornar uma superpotência da América Latina. Hoje, 95% da sua população vive em situação de extrema pobreza. Eu estou falando da Venezuela. Mas como ela saiu da riqueza à completa pobreza é o que nós vamos descobrir agora. O passado glorioso de um país não significa que seu futuro seja próspero. A Venezuela é o melhor exemplo disso, já que o país virou sinônimo de uma ditadura falida que humilha diariamente a própria população. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, o que significa que 18% do petróleo de todo o planeta está lá. E mesmo assim, com uma riqueza tão grande, ela afunda na miséria. Para saber como o caos se instalou no país, nós precisamos voltar para ver como essa mesma nação era no passado e o que levou o curso da história a esse ponto. Um país não cresce e também não é destruído do dia para a noite. A Venezuela é um exemplo disso. Aliás, a Venezuela é um exemplo de muitas coisas. Ela intercalou longas ditaduras com períodos democráticos, marcados por tentativas de golpes de Estado. A política de sempre foi suscetível a péssimos líderes, como o atual presidente Nicolás Maduro. Mas honestamente, essa característica de instabilidade é comum a vários outros países latino-americanos e a Venezuela não escapou disso. Em meados do século passado, a nação sul-americana era tão rica em petróleo que recebeu o apelido de Venezuela Saudita, com reservas maiores que as da Arábia Saudita, segundo o maior produtor de petróleo, e que começava na época a conquistar relevância mundial graças a essa commodity. Acredite ou não, a Venezuela era próspera e tinha tudo para pavimentar seu caminho rumo ao domínio da América do Sul. Em 1990, eles eram mais ricos que o Brasil. Entre 1959 e 1983, o desemprego no país se manteve abaixo dos 10% e o crescimento médio foi de 4,3% por ano. A inflação lá também era menor do que a registrada em outras nações da América Latina. A estabilidade da moeda, o bolívar, permitia que os venezuelanos saíssem do país para temporadas de férias em Miami, Cancún e Bariloche, na Argentina, onde eram tidos como turistas frequentes. Hoje em dia, nem eles saem de lá, nem ninguém consegue fazer turismo ali. Em 2018, fui passar alguns dias em Los Roques, por recomendação de alguns amigos venezuelanos que saíram de lá em 2014. A dificuldade logística e, principalmente, o perigo de violência que existem para o turista na Venezuela são impressionantes, especialmente quando desembarquei em Caracas para de lá seguir para ele. Ainda no aeroporto tive que pagar alguns homens que me disseram que faziam a segurança dos turistas e em quem eu tive que acreditar. Com eles, eu talvez pudesse ser alvo de algum roubo, mas sem eles isso era uma certeza. A imundície da capital, o estado das centenas de pedintes que enchem o aeroporto foram tão impressionantes que é impossível que eu recomende a viagem para qualquer pessoa. Fora o meu medo constante de agressão ou assalto. Mesmo sendo um dos lugares mais lindos que já conheci, só voltaria com o fim do regime e a melhora na qualidade de vida daquelas pessoas que estavam visivelmente com fome ou doentes. Mas os venezuelanos sempre foram pessoas alegres, simpáticas e muito cultas. Eram eles que saíam de casa para relaxar e gastar muito dinheiro, sabendo que logo voltariam para casa, pois lá a vida também era boa. Miami não era um lugar para onde eles fugiam, era um passeio turístico. Os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina na década de 70, inclusive quase 3 vezes maior que os dos brasileiros, segundo a OCDE. E não foi somente uma década dourada e milagrosa que alçou o país a lugares tão altos, já que esse cenário durou até a década de 90. Nessa época, o país experimentava uma queda na desigualdade social, na medida em que continuava crescendo e registrando um período de maior igualdade de renda, que atingiu seu melhor índice em 1922. Em seguida, começou a decadência do país. Mas antes, é importante destacar que esse crescimento da igualdade social veio acompanhado da ascensão das pessoas para as classes sociais. Os venezuelanos estavam se tornando igualmente mais prósperos. Hoje, o país também pode ser chamado de igualitário, já que 95% de sua população
se encontra no mesmo estado de miséria. Mas, como eu já disse, a Venezuela nunca teve longos períodos de democracia. E apesar dos regimes autoritários ditarem a regra no país por algum tempo, ele conseguiu se desenvolver, tanto com obras de infraestrutura e logística, quanto com políticas econômicas liberais de abertura comercial para esbanjar prosperidade. Isso pode ser visto até com a construção e inauguração de um shopping, o El Helicoide. Com um design futurista para a época, o prédio foi feito para ter 300 lojas, com rampas que permitiam que os carros chegassem até os últimos andares para estacionar, e também contava com Heliponto. Não havia nada igual na América Latina. Ele era o símbolo da prosperidade venezuelana em um contexto pós-Segunda Guerra, quando o petróleo estava em alta e a Venezuela lucrava muito com isso. O Helicoide hoje é o símbolo da opressão do governo de Nicolás Maduro, que usa a construção como sede do serviço de inteligência para perseguir e fazer desaparecer aqueles que se opõem ao governo autoritário do país. Das décadas de 60 a 90, a Venezuela era uma democracia e conseguiu aliar isso a um desenvolvimento socioeconômico que em pouco tempo daria lugar a um futuro sombrio que começava a surgir. Em 1994, o país passou a desvalorizar a moeda como parte de uma imposição constitucional de que o Estado deveria ter maior participação na economia. E também aumentou impostos para arrecadar mais dinheiro para expandir seus gastos. Mesmo assim, a Venezuela continuou a crescer, ainda focada no desenvolvimento de seu comércio petrolífero, que lucrava mais do que nunca. Só que essas medidas intervencionistas e que aumentavam o tamanho do Estado eram só o início do que viria a acontecer. Foi no fim dos anos 2000 que as sementes para o estado de calamidade atual foram definitivamente plantadas. E sabe como isso tudo começou? Com uma eleição livre e democrática, assim como as nossas. A definição de um governo democrático pode ser vista em uma frase: um governo do povo, pelo povo e para o povo. A democracia é o melhor dos sistemas políticos, disso não há dúvidas. Mesmo assim, há falhas. Hugo Chávez é o mais lembrado dos presidentes venezuelanos. Ele foi eleito em 1998, anos após tentar um golpe de Estado em 92, que foi mal sucedido e terminou com ele preso. Isso mesmo que você ouviu. Hugo Chávez foi um golpista e mesmo assim depois se candidatou e ganhou as eleições 6 anos mais tarde. As pessoas tinham todos os sinais do que viria, mas resolveram deixar para lá. As evidências mostravam uma coisa, mas ele dizia que não, que representava a democracia e seus opositores eram fascistas, e com esse discurso ele levou à presidência. E aí, ele começou o processo de consolidação do seu poder, lançado em 99 a chamada Revolução Bolivariana. Ele promulgou uma nova constituição em busca de fazer a Venezuela superar o capitalismo e chegar ao socialismo, com uma economia estatal forte, aliada a um grande sentimento nacionalista. De forma superficial, a isso se resume o bolivarianismo de Hugo Chávez, e ele buscou esse ideal até o fim. Não é demais lembrar que a Venezuela se tornou o 4º maior PIB per capita do mundo, com uma economia aberta, um mercado de petróleo formado por multinacionais e com alguma regulação. Mas parece que a população se esqueceu disso quando Chávez se lançou na política. Houve uma crise econômica na década de 80, com o preço do petróleo instável, desvalorização do peso venezuelano e queda do poder de compra da população. Isso levou a um aumento da pobreza, que mesmo depois de superado, como vimos que ocorreu em 1992, fez com que os venezuelanos se sentissem descrentes com relação aos políticos e partidos tradicionais. O discurso contrário a uma economia livre tentava encontrar sentido na década de 90, porque o país tinha se visto refém da desvalorização do petróleo e de uma crise financeira nos anos 80. No fim dos anos 80, ao invés de sugerir ampliar a pauta de exportação, investindo mais em outras indústrias ou até mesmo outras commodities, como as agrícolas e minerais, Chávez culpou quem comprava o petróleo pelos problemas da Venezuela. Como se não fosse obrigação deles deixar de depender tanto do petróleo, mas dos outros países terem que comprar mais caro seu produto, para que a receita deles não caísse quando a oferta de petróleo aumentasse. Para Chávez, o capitalismo era o grande culpado de tudo,
e deixar a economia seguir o ritmo do mercado era um grave erro. Uniu-se isso casos de corrupção que borbulhavam e que davam a ele a desculpa perfeita para o golpe, que acabou por ser um fiasco, mas anos depois lhe garantiria a presidência. Em 1998, as palavras de Chávez se tornaram ações, na medida em que ele ordenou um controle cambial mais rígido, enquanto colocava pátria e socialismo no slogan da Revolução Bolivariana. Pouca gente se atinou para o fato de que um socialismo nacionalista foi o regime adotado na Alemanha e que terminou na maior guerra que o mundo já viu. Pode parecer loucura, mas nos anos 2000, Hugo Chávez se tornou um estadista, mesmo com tendência autoritária, muito popular na América Latina. Países como Bolívia e Equador se diziam dispostos a também embarcar na Revolução Bolivariana de forma a unificar os países sul-americanos que falam espanhol. Até o Brasil se deu muito bem com a Venezuela de Hugo Chávez. O presidente que liderava o Brasil a partir de 2003 era um grande amigo de Hugo Chávez, assim como sua sucessora e aliada de partido. Não era incomum que os dois ex-mandatários brasileiros visitassem a Venezuela e vice-versa. Inclusive, o ex-presidente e atual candidato à presidência já argumentou que um dos motivos pelo qual a mídia deve ser regulamentada no Brasil é para que a imprensa não faça com ele o que fez com Hugo Chávez, o que ele chamou de um ataque covarde ao governo. Na prática, porém, a imprensa já era silenciada naquela época. Mas então Hugo Chávez faleceu depois de ser eleito para o seu terceiro mandato consecutivo, autorizado pela Constituição que ele próprio promulgou para dar início à sua revolução. Para seu lugar entrou o então vice-presidente Nicolás Maduro, que você já deve ter cansado de ver nos jornais nos últimos 9 anos. Maduro venceu as eleições do país democraticamente em 2013, com apenas 1% de vantagem sobre o segundo colocado que contestou o resultado das urnas. Mas o mandato dele foi confirmado pela justiça venezuelana. A realidade do país estava prestes a se afundar ainda mais e se tornar um pesadelo que até hoje não teve fim. Em 2018, uma imagem correu à internet. A montanha de bolívares que era necessária para comprar um mero rolo de papel higiênico. Isso não é exagero, é a realidade. O pontapé final para a Venezuela despencar no fundo do poço foi dado no ano de 2014, quando o barril de petróleo perdeu metade de seu valor, deixando de custar mais de $100 e passando a ser vendido por menos de 50. Entre 2013 e 2017, o PIB venezuelano teve uma queda de 37%. E você se lembra de como nos últimos 70 anos a Venezuela só priorizou seu setor petrolífero? Pois bem, essa estratégia, ou falta dela, cobrou um preço. O país se tornou ultra-dependente dessa matéria-prima. Além de receber metade do valor por seu principal produto, a Venezuela também teve uma queda significativa na produção. Quando Chávez assumiu pela primeira vez o país, a produção era de mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje é de cerca de 500 mil. É o pior nível em 33 anos, de acordo com a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da qual a própria Venezuela é um membro fundador. Somado à dependência do petróleo, o país afundou em corrupção e opressão, além de medidas econômicas ultrapassadas, como congelar os preços e cortar zeros da moeda para tentar segurar a inflação. Uma medida tão insensata que é até difícil de explicar, e você pode até nunca ter visto antes, se tiver menos de 30 anos. Outras medidas, como políticas nacionalistas que privilegiaram a indústria estatal em detrimento da estrangeira, expulsou grandes investidores do país, como a ExxonMobil. Só que nada disso adiantou, já que no passado, a Venezuela registrou uma inflação de quase 690%, um número tão irreal, aliado ao congelamento de preços e à falta de dinheiro do país para comprar itens e insumos básicos, fez com que o desabastecimento se tornasse uma coisa comum. Pouco alimento para uma mesma quantidade de dinheiro. Cada alimento vai valer mais dinheiro, certo? É a inflação. Com o congelamento de preços, se o governo te diz para não aumentar o preço que você cobra do que produz, mas é caro para você produzir, o que você faz? Ou produz menos, ou para de produzir. Então, há menos ainda produtos. Menos produtos, mesma quantidade de dinheiro, já sabe. Mais dinheiro por aquele produto. A inflação, que já era alta, dispara.
A hiperinflação, o desabastecimento e o caos político que causava instabilidade e incerteza fizeram com que a fome e a desnutrição atingissem gravemente o povo venezuelano. Essa triste constatação foi feita pela primeira vez em 2018 pela rede de televisão britânica BBC, que ao fazer um documentário sobre o país, investigou e concluiu que a população venezuelana havia perdido em média 11 quilos naquele ano. Hoje, eles entram no Brasil fugindo da miséria, pesando 15 quilos a menos em média. Não existe um índice venezuelano, econômico ou social, que tenha melhorado desde que Chávez assumiu. As liberdades foram todas suprimidas. O governo Chávez desarmou a população, dizendo ser um pacifista e que a segurança era uma questão de Estado, para em seguida perseguir, prender, responder com violência a pessoas que criticavam ou protestavam contra o governo. A liberdade de expressão foi suprimida até não haver mais veículos de comunicação ou jornalistas independentes. A Suprema Corte foi aparelhada com juristas militantes, amigos e aliados do presidente. O sigilo do voto foi quebrado, de forma que o governo podia identificar onde se encontravam, quem era contra o governo e perseguir essas pessoas. As eleições por meio do voto eletrônico foram fraudadas e são contestadas pela comunidade internacional. Com a abolição dos direitos e garantias fundamentais, o império da lei e da ordem ruiu. Segundo o Banco Internacional do Desenvolvimento, Caracas se tornou a segunda cidade mais violenta do mundo, registrando a taxa recorde de 89 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Para efeitos de comparação, no Brasil o índice é de menos de 20 assassinatos por 100 mil habitantes. Perseguição, exílio e tortura de opositores políticos de Maduro se tornaram rotina. Foram 6.856 vítimas do Esquadrão da Morte em pouco mais de um ano, de acordo com a ONU. Ninguém quer repetir o caminho que a Venezuela traçou. De forma consciente, pelo menos ninguém do povo. Nicolás Maduro tem muito poder, muito dinheiro e pode comer um bom churrasco quando quiser. A vida dele e dos seus amigos e familiares, que fazem parte da elite venezuelana, só melhorou. Por isso, não é incomum ver líderes políticos em toda a América Latina, inclusive candidatos à presidência do Brasil, tentando implantar ou se eleger para colocar em prática o que ele prega. A América Latina como um todo é suscetível a ditaduras e governos populistas. Nosso continente gosta bastante de líderes políticos que comprometem que farão tudo o que não puderam fazer no passado. O atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que na prática é um ditador e que já havia sido presidente de 1979 a 1990, quando a oposição dizia que ele faria um governo autoritário e ditatorial, a mídia respondia que seu primeiro governo foi democrático e que esse não teria chance de acontecer. Agora, que encontrou apoio no judiciário para revelar sua face autoritária, Ortega persegue até mesmo padres de Nicarágua. E será que o Brasil pode seguir esse mesmo rumo? Em véspera de segundo turno, com o país dividido, poucos ousam dizer se sim ou se não, mas só cabe a nós mesmos decidirmos qual o melhor futuro para o país. A Venezuela transformou a vida de pessoas que tinham uma vida próspera, estável e tranquila, como a minha ou a sua, em uma realidade que eles nunca poderiam imaginar que enfrentam. Pessoas que costumavam ficar em hotéis com 3 ou 4 estrelas ao redor do mundo e hoje não têm acesso a papel higiênico. Não é só a população que já era pobre. São engenheiros e médicas que perderam a liberdade e a dignidade, cidadãos com curso superior e que falam mais que uma língua, cujos filhos nunca viram um bife de boi de perto. Só ouvem os pais contarem como era a vida até pouco tempo atrás, achando aquilo tudo muito estranho e distante. São milhões de venezuelanos desesperados por superar um abismo cavado no dia 6 de dezembro de 1998, quando 3.673.685 pessoas decidiram que Hugo Chávez seria o melhor presidente para o país. E sair desse abismo, infelizmente, não será do dia para a noite. Se você está preocupado com o resultado do segundo turno das eleições, eu tenho uma salvação para você. A melhor saída é focar naquilo que nós temos total controle. Por isso, eu liberei uma aula gratuita ensinando como qualquer um consegue criar um negócio na internet de forma rápida, segura, extremamente rentável e inabalável a qualquer crise, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo e receber em dólar. Basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado.
E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. A Argentina também enfrenta um colapso econômico. Quer saber como nosso outro vizinho chegou nessa situação? Então clique nesse vídeo aparecendo agora na sua tela que eu te explico. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!